Bom dia, pessoal! Mais um Júris Talk aqui para vocês. O nosso tema é Direito à Igualdade de Gênero e eu e a minha parceira Sara vamos estar entrevistando essas duas garotas e saber um pouco mais da rotina e da vida delas. Bom dia, meninas. Bom Vitória. Primeiramente, eu gostaria de saber como é a rotina de vocês, o que vocês fazem no dia a dia, como vocês conciliam o trabalho com a vida cotidiana. Eu tenho uma rotina bastante cansativa, eu faço faculdade, eu trabalho e eu tenho um filho de 3 anos. Então é bem difícil conciliar o trabalho, a faculdade, ser mãe, ser esposa, cuidar, né? Toda a rotina que a gente tem por obrigação também é bem difícil, bem complicado. Márcia? A minha rotina consiste basicamente em ir para a faculdade de manhã, que eu faço faculdade, e depois o trabalho e depois a academia. O trabalho não tem um horário específico, porque às vezes precisa consertar alguma coisa ou modificar o código do programa, então a gente não tem um horário específico. Entendi. Algum de vocês duas já trabalhou assim em algum ambiente de trabalho tóxico em que perceberam uma certa desigualdade salarial, de tratamento com profissionais mais antigos da empresa? Em questão de desigualdade salarial, até aqui não, mas eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, o ambiente predominava a presença dos homens. Eram mais homens trabalhando na empresa. E sim, em questão de ela não tem força para isso, ela não vai conseguir executar tal tarefa aqui dentro, pois ela é mulher, muito nova, menina, é uma menina. E eu me senti um pouco incomodada com isso, porque eles ficam a todo momento desafiando você. Eles colocam até um peso a mais do que o deles, para dizer assim, olha, você não consegue, você não vai conseguir. A gente se sente assim, pressionado, as pessoas dizendo que você não vai conseguir aquilo. No caso meu, como a área que eu trabalho, a área da informática, é uma área que predomina homens. E assim, não acontece com muita frequência, mas de vez em quando, às vezes, quando tem algum erro no programa ou tem que modificar alguma coisa, eles costumam fazer soltar de vez em quando umas piadinhas assim. A gente engole seca, assim, ou assim, às vezes é até meio de revidar, porque ocupa muito tempo e tudo mais. E assim, vocês não fizeram nada com relação a isso? Chegou a falar com o superior? Alguma coisa? Não, a gente aceita muita coisa, pois é como se fosse uma cultura aqui. E às vezes é mais desgastante a gente ir recorrer ao superior, sendo que a gente não consegue acreditar no bom retorno para a gente não consegue confiar que a gente vai ser bem assistida, a gente acredita mais que quando a gente chega lá a gente vai ser a gente vai, sabe, vai ter uma resposta negativa até mesmo do superior. No meu caso eram homens também. Isso é bastante complicado, né? Porque no caso, se a gente for reclamar e eles querem cuidar, assim, então é muito fácil, assim, bota pra fora, depois faz outra pessoa. Eles acreditam assim, que a gente está assim, utilizando. Muitos acreditam que a gente está indo ali chamar atenção, você não vai ter uma atenção só porque você é mulher. É só uma brincadeira. É só uma brincadeira. Vocês já presenciaram algum acontecimento desse com você ou algum parente ou algum próximo de vocês? Já. Uma amiga minha, recentemente ela conversando comigo, ela sofreu assédio no local do trabalho dela. E de início ela falou que ficou muito assustada, com medo de fazer a denúncia, mas ela conseguiu denunciar. Aconteceu no ambiente dela de trabalhar no hospital e
assim, questão, foi um médico. Foi um médico. Ele era muito conhecido, muito conhecido ali dentro do hospital, na cidade. E ela ficou bem assustada em questão de denúncia. Mas ela conseguiu, conversou com as colegas e todas encorajaram ela a seguir, a denunciar. Ela conseguiu, porque ele fosse afastado, mas até mesmo depois disso, ela seguiu com medo de contar com ele novamente no hospital, porque ele só foi afastado por um determinado tempo, e logo ele voltaria, então ela ficou assustada, né? O que ele pode fazer comigo, o que pode acontecer. Esse trauma. E além do mais, né, que tem algumas mulheres que não entendem, às vezes, o posicionamento da gente. Que às vezes alguma mulher é vítima de alguma situação, as outras costumam até dizer, besteira, né? Não entende a gravidade. Não entende a gravidade da situação. Cada um reage de uma maneira, né? Tem gente que já se acostumou com isso, tem gente que nem presenciou, não vivenciou, né? Esse tipo de atitude. Nossa, eu não tenho filhos, né? Mas Vitória tem. Vitória, assim, como é que você consegue conciliar a rotina do... Nossa, bem difícil. No início ele ainda não ia para a escola, ele não ia para a escola, tem que deixar com alguém, tem que, sabe, ir no trabalho, mas fica com a mente ali em casa, quando está doente, a gente precisa sair, e é bem complicado. Criança precisa de muita atenção da gente, a gente sabe que a mãe não é fácil de ser substituída, né, por uma tia, não é fácil. No período de amamentação, é muito difícil. Cria um afeto ali com a criança, né? Cansativo. Tinha noites que ele doente, eu não conseguia dormir. Ele vinha já melhorar pela manhã, eu ia trabalhar, mas a gente fica com a mãe em casa. E cansada, muito cansada, porque passando a noite ali acordada, é muito complicado. Então, a limpeza também, né? Principalmente porque diminuiu, né? O tempo agora do maior afastamento da noite. Isso é bem complicado por causa que o tempo já é curto, né? Porque os meses lá da criança passam muito rápido. E você acaba perdendo muita coisa quando você trabalha. Perdendo o desenvolvimento do calor. É a melhor fase da criança. Exatamente. Porque depois que cresce, e a criança não convive com você, né? Você acaba tendo que trabalhar. É muito complicado porque você perde muita coisa. E o tempo que diminuiu agora, qual o tempo que uma mãe pode ter com o seu filho, qual o tempo de qualidade que ela pode ofertar à criança. Me fala um pouco como foi entrar no emprego a primeira vez. Você, como falou que foi mãe, como você viu os olhares das pessoas em relação a você ser mulher, você ser mãe, jovem, um pouco. No início, me assustou um pouco. Muda tudo, a rotina, você se sente mais cansada, exaustivo. Eu lembro que quando eu entrei, muita gente, não só homens, mas também mulheres, é como se fosse uma cultura, está muito enraizada assim, nas pessoas, essa questão de a mulher ela é mais frágil, tem que ficar em casa. E quando eu fui enfrentar o ambiente de trabalho, percebi sim algumas falas meio considero machista. Uma das minhas colegas, ela até depois, um tempo já que a gente estava trabalhando juntas, ela chegou e disse assim, sabe, quando você chegou aqui, eu olhei, eu falei, essa menina, ela é muito nova. Não vai conseguir. Não, como assim colocar nessa menina? Não vai durar muito aqui. Mas graças a Deus eu estou conseguindo, a gente consegue, né? É importante isso, que de início a gente recebe os julgamentos, mas a gente consiga, sabe, enfrentar.
Eu estava lendo aqui uma matéria sobre um caso que aconteceu com uma aeromoça. Deixa eu ler aqui bem rapidinho para vocês. A terceira turma do TRT, da segunda região, manteve sentença que condenou a TAM Linhas Aéreas a indenizar por danos morais uma empregada que recebia 28% a menos que outros 3 colegas exercendo a mesma função. A desembargadora relatora classificou a atitude da empresa como grave e discriminatória. De acordo com o processo, os 4 funcionários foram promovidos para a área de supervisão e controle operacional na mesma data e quando atuavam no mesmo local. Até então, todos recebiam um salário em torno de 2.000, quase 3.000 reais com promoção. Com o pagamento da mulher passou a ser 3.671, enquanto os demais foram operados para quase 5.000. E aí foi condenada, né? Ela recebeu uma indenização de 10.000 reais pela empresa aérea. E aí a gente vê que isso acontece muito, né? É bem comum, né? Eu sempre vejo matérias como essa. Realmente, infelizmente, atualmente, é bastante recorrente, né? Nas empresas. Assim, sobre filhos, escolas, vocês acham que deveria ser imposto desde cedo na educação das crianças a promover, né, a relação a importância da igualdade de gênero nas escolas? Vocês acham sobre isso? Que deveria ser imposto desde cedo? Com certeza. Acho que desde cedo as crianças deveriam ter esse contato com o tema, pois elas já iam crescer ali com um pensamento mais igualitário, de igualdade. E quando eles fossem atuar profissionalmente, eles já fossem preparados, sabe? E isso com certeza ia combater a desigualdade. Eles já iam crescendo com aquela mentalidade, Isso. né? E você, tá? O que você acha sobre isso? Eu concordo com isso também, e além disso, eu acho que a participação, assim, outra coisa que eu queria trazer para cá, que é a questão do tempo que os pais passam, os pais têm a licença deles, né? É muito menor do que a da mãe. Isso. Eu queria questionar a respeito, porque tem muita gente que costuma dizer o filho é da mãe. Né? Mas eu gosto de observar bem nesse âmbito que é o filho. E eu acho que o homem deveria, sim, ter o mesmo tempo que a mulher. Porque não é só a mulher que passa pelo momento por perto. É um momento muito difícil. Você tem que se voltar para a criança, você acaba perdendo tempo de se cuidar, de pensar em si mesma. E isso, queira ou não queira, uma pessoa que é acostumada a ter um momento para si mesma, agora ela vai pensar em outro ser, vai pensar na criança. Aí imagine o tempo do pai, que é muito pequeno, passa pouco tempo em casa, a mãe, a licença é maior, o pai volta a trabalhar. Eu acho que seria diferente se o tempo do pai em casa fosse igual ao da mãe. Que os dois teriam como ver, entrar no consenso nessa história da criança, de um ir ajudando o outro, crescendo junto. Né? E o tempo da licença maternidade era 6 meses, agora são 3 mil também, né? Eu acho que Era muito pouco tempo. Era para ser mais. Eu concordo. O pai estaria ali como assistência também para a mãe, né? Para a criança. Isso, um apoio para a criança e para a mãe, isso é muito importante. Deixa eu perguntar a vocês, o que é que vocês acham que deveriam ser feitos nessas empresas para promover qualquer tipo de igualdade em relação ao gênero? O que vocês acham que deveria mudar nessas empresas para promover a igualdade? Olha, eu acho que abrir de fato o espaço da mulher, sabe?
colocar elas no devido lugar, igual a como os homens em questão de salário, sabe, de cargo, direitos, isso, direitos. Às vezes estão no mesmo cargo, mas ela não pode receber por isso, ela não pode fazer por isso. Eles realmente introduziam a igualdade ali, né, em cada empresa. Essa questão, mulheres que têm filhos, receber uma assistência, sabe, é muito importante, porque elas chegam no trabalho cansadas, né, às vezes, entendeu? E precisam, no trabalho de cuidado, eu costumo dizer, muitas mulheres, a maioria, exercem o trabalho de cuidado, que é aquele trabalho em casa, cuida da casa, cuida das crianças, e elas não têm nenhuma assistência, nem psicológica, sabe? E isso afeta muito o físico. E no ambiente ali de trabalho, eu vi esses dias uma empresa, uma matéria, não lembro exatamente onde, mas uma empresa que abriu um espaço dentro da empresa para crianças. As mães podiam levar ali por um tempo, as mães se amamentavam, as crianças ficavam ali e tinham funcionárias que ajudavam ali cuidando das crianças. Enquanto a mãe estava lá trabalhando, a mãe podia tirar um tempinho e ir lá olhar, eu estaria ali mais próximo da creche. Achei bem interessante. Bem interessante. Assim, vocês têm, para encerrar o nosso podcast da semana, vocês têm alguma mensagem para deixar assim, para o mundo, né? Para todo mundo tentar entrar na mesma linha de raciocínio, pensar assim. Mudar um pouco, né, o Isso. pensamento das pessoas em relação ao gênero, à igualdade. Uma frasão, você deu alguma cantora pop da você conhece várias. Eu acho que você, mesmo sendo mulher, você pode ir atrás dos seus direitos. Isso, por você ser mulher, não faz você melhor do que o homem, e nem pior. Eu acho que, em questão de antes para agora, mudou muita coisa, porque antes era muito pior em quesito as mulheres no meio de trabalho, e as mulheres não tinham acesso ao meio de trabalho. E eu acho que a mulher está conquistando aos poucos o seu espaço, está tendo visibilidade. Até em questão da redação do Enem esse ano também, eu achei muito interessante. E eu não tinha visto ninguém falar sobre o trabalho da mulher, o dom que a mulher tem de cuidar. E como muitas vezes a mulher acaba sendo explorada nesse dom dela, né? Que é de cuidar das coisas, de fazer as coisas ali regradinho. E muitas vezes nós mulheres acabamos sendo exploradas no meio do trabalho, assim, um homem e eu temos 2 braços, 2 pernas, podemos executar Ainda nossa bem que aqui no nosso tarefa. trabalho não acontece coisa, né, Gabriel? É tudo. Podemos executar, né, as nossas tarefas por igual, eu faço a minha, eu faço a dele. Eu acho que, né, deveria ter uma igualdade, um olhar de igualdade, de entender que a mulher, ela tem o espaço dela na sociedade, que deve ser preservado. E é importante tanto quanto o do homem. Exatamente. Eu tentar deixar que as mulheres busquem ter seus direitos garantidos. Não achem que é besteira, não achem que é para ser assim, porque a cultura é assim. Não, vocês têm os direitos, vocês têm que usar deles, sabe? Eles são seus. Não fiquem com medo. Todo mundo, homens, mulheres, todo mundo mesmo deve
deve ajudar, sabe? Se vê uma mulher passando por qualquer tipo de preconceito, de sendo tratada com diferenças no seu ambiente de trabalho, ou em outros âmbitos, que ajudem, que informem e sempre busquem estar informados sobre esse tema. É um tema bastante importante no meio da nossa sociedade. É isso. Bom, pessoal, nosso podcast da semana acaba por aqui. Gabriel? Queria agradecer às nossas convidadas ilustres, elas falaram um pouco desse tema, que é bastante importante, que sirva de aprendizado para você, para as mulheres buscarem os seus direitos e que todas vocês tenham os mesmos direitos que nós homens. Então, muito obrigado. Obrigada por ter tirado um tempinho do seu trabalho, do trabalho de vocês. E é isso. É isso, pessoal. Se você gostou desse nosso podcast, Deixa o seu like. compartilha para todo Se mundo. inscreva no canal. E até a próxima. Tchau.